Olá, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco da leitura deste livro, que é um livro muito abençoado. O autor desse livro escreveu muito bem, inspirado mesmo por Deus. E o nome desse livro é O Reavivamento Prometido. Como receber a plenitude do Espírito Santo. Recomendo esse livro para vocês. Não sai muito caro. Na Casa Publicadora Brasileira você encontra ele. Preço bem bom. E é um grande companheiro para nos fortalecer e nos ajudar a crescer espiritualmente. E eu quero compartilhar com vocês, então, a leitura deste livro. Estamos agora no primeiro capítulo desse livro. Mas antes, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender o que ele tem para nós. Querido e bondoso Pai, neste momento pedimos que o Espírito Santo venha iluminar nós na leitura e no estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a entender e compreender a Tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar a fazer a leitura do livro, vamos ver lá em Atos, capítulo 1 e o versículo 4. Eu já tenho a Bíblia aqui por perto, já podemos ler. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Vamos ver também em versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, de Samaria, até os confins da terra. Os maiores reavivamentos da história têm sido resultado de oração diligente e sincera. As centelhas do arrevivamento são acesas no altar da oração. Reavivamento e oração estão indissoluvelmente ligados. Sem oração insistente e perseverante, não há poder. Correspondem. Ellen White não poderia ter sido mais clara ao relatar essa verdade divina. O autor aqui, ele leu os livros da Ellen White e aqui então ele confirma como ela foi tão sincera. E também os livros da Ellen White você encontra na Casa Publicadora Brasileira. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. A Igreja do Novo Testamento estava imersa na oração. Os cristãos atenderam à demonstração de Jesus para esperar a promessa do Pai. Acreditava que, à medida que juntos buscassem a Deus, receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, que acabamos de ler em Atos, capítulo 1 e versículo 8. A narrativa de Atos é simples e se refere àqueles primeiros discípulos, e todos estes perseveraram unânimes em oração. Atos 1, 14. Em resposta a essas orações cheias de fé, o Espírito Santo foi derramado poderosamente no Pentecostes. Em 3.000 foram batizados em um dia, e o relato continua. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2 e versículo 42. Esses primeiros cristãos se uniram em oração para mudar o mundo e suas orações fizeram a diferença. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estava reunido. Atos capítulo 4 e versículo 31. Com grande poder os apóstolos davam testemunho
da ressurreição do Senhor Jesus. Os discípulos se consagravam à oração continuamente. Através da oração, Pedro foi levado para a casa do Cornélio, um gentil, e novos caminhos foram abertos para a proclamação do Evangelho. Quando a igreja primitiva se uniu em oração, Deus enviou um anjo do céu para tirar Pedro da prisão. A oração era o cerne do poder da igreja do Novo Testamento. Os cristãos primitivos sabiam que o segredo do poder estava na comunhão com Deus. A oração era também o coração do movimento adventista do seu início. Os pioneiros do movimento adventista eram grandes homens e mulheres de oração, que às vezes gastavam boa porção da noite orando, descrevendo sua experiência nessas sessões de oração. Ellen White escreve: em nossos encontros, importante, esses homens, líderes adventistas pioneiros, se juntavam e buscavam a verdade como tesouro escondido. Eu me encontrava com eles e estudávamos e orávamos diligentemente, pois sentíamos a necessidade de aprender a verdade de Deus. Frequentemente permanecíamos juntos até tarde da noite e às vezes a noite toda, orando por luz e estudando a palavra. Quando jejuamos e oramos, grande poder vinha sobre nós. Ellen White constantemente apelava aos primeiros adventistas para que buscassem a Deus em oração, e as maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são o resultado de elaborados argumentos, amplos recursos, vasta influência ou abundância de meios, e elas são alcançadas na câmara da audiência com Deus, quando com sincera e agonizante fé as pessoas se apegam ao forte braço do poder. Acreditando que a segunda vinda de Cristo era iminente, e esse primeiro adventista humilhavam o coração, confessavam seus pecados e intercediam por seus familiares, amigos e comunidade. Em março de 1840, Guilherme Miller conduziu uma série de palestras na Igreja Cristã. Centenas de pessoas se aglomeravam na igreja e algumas ficavam ali desde cedo, pela manhã até tarde da noite. O Espírito Santo moveu poderosamente aquela congregação. Em seu livro Vida e Ensinos de Ellen White, descreve o impacto desses encontros, terror e convicção. Espalharam-se por toda a cidade, realizavam-se reuniões de oração. E havia um despertamento geral entre as várias denominações, pois quase todos sentiam a influência do ensino do próxima vinda de Cristo. Falando sobre esse reavivamento, pequenos encontros de oração se instalaram em quase toda parte da cidade. Aqui está a certeza quando ao genuíno reavivamento. A oração inicia o reavivamento. A oração sustenta o reavivamento. A oração nutre o reavivamento e acompanha. O revivalista apresenta o assunto desta forma: sem exceção, todos os verdadeiros reavivamentos do passado começaram após anos de intercessão agonizante, após lutas contra os poderes do inferno, com tribulação e intervenção divina. O segredo do verdadeiro reavivamento em nossos dias ainda é o mesmo, mas onde estão os intercessores?
Um dos maiores reavivamentos da história foi o reavivamento em Gales, em 1904. Evan Robert, de 26 anos, tinha orado por 13 anos para que sua vida fosse totalmente controlada pelo Espírito Santo. Ele implorou a Deus por um coração não dividido, um coração totalmente comprometido com o reino de Deus. Evan frequentemente orava noite adentro, intercedendo pelos adolescentes e jovens de sua igreja. Ele orava especialmente e com regularidade para que Deus visitasse o país de Gales com o poder do reavivamento. O reavivamento em Gales começou em um encontro jovem na própria igreja de Evan, quando ele compartilhou com seus irmãos sua própria experiência com Deus. Evan estou com seus amigos para buscar a plenitude do Espírito de Deus na sua vida. E o Espírito Santo tocou corações. 16 jovens se converteram. A centelha do reavivamento iniciada nessa igreja humilde de uma vila se transformaria na chama do reavivamento através dos países. Estima-se que em 9 meses 100.000 pessoas se converteram no pequeno país de Gales. A taxa de criminalidade caiu. Bêbados, os prostitutas foram transformados pela graça de Deus. Bares relataram perdas. Então, o primeiro-ministro da Inglaterra escreveu que um sábado à noite, em meio ao reavivamento, uma taberna vendeu apenas 9 centavos de dólar de licor. Assim, muitas tabernas foram transformadas em lugares de oração. Durante o reavivamento em Gales, encontramos políticos e partidas de futebol e foram cancelados ou mesmo postergados porque as igrejas estavam repletas de pessoas orando. Com frequência, e esses encontros de oração duravam de 6 a 8 horas. Mineiros endurecidos espiritualmente, calejados pelo carvão do Gales, se juntavam nesses cultos cheios de espiritualidade e retornavam às minas como homens transformados. A profanidade desapareceu de seus lábios e nunca mais retornou. Relatou-se que os trapaceiros das minas não conseguiam entender os comandos dos mineiros convertidos, que haviam deixado de praguejar e pareciam falar a língua do céu. O reavivamento se enfraqueceu por volta de 1906, mas seu impacto sobre milhares de vidas permaneceu. Quando foi perguntando a uma senhora por que o reavivamento em Gales estava desaparecendo, ela prontamente respondeu: ele nunca desaparecerá, pois ainda está queimando dentro do meu coração. E ele queimou dentro do coração piedoso dessa mulher por mais de 70 anos. Uma nação inteira foi mudada por causa de um jovem, Evan, e seu grupo de amigos que levou a sério o exemplo apaixonado de intercessão de nosso Senhor. Alfred estava correndo quando disse: mais coisas são alcançadas pela oração do que o mundo jamais sonhou. Um dos momentos mais dramáticos na memória recente foi a queda do Muro de Berlim. Poucos perceberam o movimento concentrado e poderoso de oração que culminou com um surpreendente evento
acontecido no leste de Berlim, em 9 de novembro de 1989. E em 1982, Christian, um jovem alemão pastor em Lesvik, abria as portas de sua igreja cada segunda-feira à tarde para oração e discussões sobre a liberdade. E estas sessões de oração cresceram, tanto que uma segunda-feira à noite, em outubro de 1989, 8.000 pessoas se aglomeraram na igreja e mais de outras 1.000 pessoas ficaram em pé do lado de fora da igreja. Um movimento nacional pela liberdade nasceu no berço da oração. Dezenas de milhares de pessoas nos bairros, vilas, cidades do leste da Alemanha se juntaram aos intercessores. Naquela segunda à noite, no mês de outubro, cerca de 1 milhão de pessoas estavam orando pela liberdade, 20 anos após a queda do Muro de Berlim. Comentando sobre a grande necessidade de intercessão diligente, o pastor Christian, percebemos que se parássemos de orar, não haveria esperança para uma mudança na Alemanha. Um ex-oficial do governo comunista que havia trabalhado com Stasi, polícia secreta do leste da Alemanha, deu este incrível testemunho. Estávamos prontos para qualquer coisa, menos para velas e orações. O muro de Berlim não pode se suster diante do som das orações fervorosas do povo de Deus unido. Ellen White afirma uma verdade semelhante sobre o poder da oração. Ao som fervorosa da oração, todo o exército de Satanás treme. A oração faz a diferença. A oração intercessora é poderosa, assim como o muro de Berlim caiu mediante as orações do povo de Deus. Os muros que nos separam de uma experiência íntima com Deus caem quando oramos. Os muros que impedem o poderoso reavivamento que Deus espera enviar para a sua igreja vêm ao chão, ao som de uma intercessão diligente. Os muros do orgulho, preconceito, ira, amargura, impureza, acomodação, indiferença e materialismo, todos são derrubados pela atuação do Espírito Santo mediante a oração. Agora, a oração é uma necessidade indispensável. Se esperamos um reavivamento antigo ou novo, faz esta observação perspicaz. Desde a Pentecoste não se viu um despertar espiritual em nenhum lugar que não começasse com uma união em oração. Percebemos que nenhum movimento espiritual continuou após o declínio de tais encontros de oração. Na oração, humilhamos o coração diante de Deus, reconhecendo nossa total dependência dele. Na oração, unimos-nos a Davi, implorando: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10. Confessamos com Daniel: e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para a darmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seu servo, os profetas. Daniel capítulo 9, versículo 10. E clamamos como Paulo: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E como apóstolo em oração, nossa fé se agarra às promessas de Deus e alegremente exclamamos: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7, versículo 24 e 25. A oração abre nossa vida ao poder purificador de Deus. Durante a oração, o Espírito Santo examina
nosso coração. Vemos pecados escondidos, defeitos em nosso caráter que nos impede de ser as testemunhas poderosas que Ele espera. A oração nos leva a uma relação íntima com Jesus. Na oração, abrimos nossa mente à guia do Espírito Santo e buscamos sua sabedoria e não a nossa. No contexto do grande conflito entre o bem e o mal, a oração permite que Deus trabalhe mais poderosamente do que se não houvéssemos orado. Esse conflito entre Cristo e Satanás é travado entre as forças do inferno e as forças da justiça. A luta é real. Milhares e milhares de anjos bons e maus estão envolvidos. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, descreve a batalha desta forma. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Apocalipse 12, versículo 7. 1/3 dos anjos do céu se rebelou contra Deus. Apocalipse 12, versículo 4. Essas forças do mal trazendo desapontamento, doenças, desastre e morte ao nosso mundo. E as forças da justiça trazem alegria, paz, saúde e vida. Cada um de nós também participa desse conflito em um planeta em rebelião contra Deus. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, cederam à tentação do mal, eles perderam o domínio deste planeta, que Deus lhe havia concedido. Satanás se tornou o príncipe deste mundo. João 12, versículo 31. E a Bíblia também a chama de o príncipe da potestade do ar. Efésios 2, versículo 2. Neste grande conflito, nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6 e versículo 2. A oração é a arma para derrotar os poderes do inferno. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 4. Através da oração, damos Deus permissão para atuar poderosamente em nosso favor. E nessa luta universal, Deus voluntariamente se limita, pois não viola nosso poder de escolha. Ele nunca forçará ninguém a servi-lo para salvar toda a humanidade. E ele está fazendo tudo o que pode, dentro dos limites, leis do conflito entre o bem e o mal. Se eu orar ou não, ele está buscando os membros da minha família. Se eles orarem por mim ou não, Deus está trabalhando em minha vida. Se eu orar ou não, há uma medida de proteção que Deus dá a todos através de seus anjos. Mas quando eu oro e busco a Deus, abro novos canais para Ele agir e, no contexto do conflito entre o bem e o mal, fazer coisas que não faria se eu não pedisse. Deus não apenas respeita o poder de escolha das pessoas que não oram, mas respeita o meu poder de escolha quando oro. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não outorgaria se não o pedíssemos. Assim, quando oramos, Deus derrama seu Espírito sobre nós. A oração abre as portas para Deus ilimitado ajudar pessoas em necessidades. Uma passagem maravilhosa na Bíblia, em 1 João 5, 14 a 17, descreve o que acontece quando oramos. Muitas passagens da Bíblia nos encorajam a orar mais. Essa faz mais que nos convidar à oração, mais que nos motivar a orar, mais que nos encorajar. Ela realmente explica por que a oração é tão efetiva. O apóstolo declara:
Esta é a confiança que temos para com Ele. Nossa confiança não está nas nossas orações. Nossa confiança não está na nossa fé, mas em Cristo Jesus. E o apóstolo continua: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quando o que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Podemos ter confiança absoluta de que, se formos a Deus, ele ouvirá nossas petições. E o verso seguinte revela o que acontece quando intercedemos por outra pessoa. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado e não para a morte, pedirá a Deus e dará vida. O pecado que leva à morte é imperdoável. Esse é o ponto pelo qual as pessoas têm endurecido o coração contra Deus. Mas alguém poderá pedir pelo pecador. Quem é este que está pedindo? É o intercessor. Portanto, Deus derrama sua vida através de nós para tocar a vida de outro. Somos os canais pelos quais Deus derrama seu ilimitado poder. Deus honra nossa intercessão sincera pelos outros e a oração intercessória que faz a diferença. Então, ainda não terminando o primeiro capítulo que eu estou lendo, mas aqui nós podemos ver quanto a oração é importante na nossa vida. E a gente tem orado tão pouco. Às vezes queremos tantas coisas, pedimos tantas coisas, mas pedindo com tanta ansiedade, tão rápido, que muitas vezes fazemos 5 minutos de oração e nesses 5 minutos de oração falamos tudo de uma vez só para Deus com tanta ansiedade. E aí queremos por toda a força que Deus responde aquelas orações feitas assim. Isso é ser desrespeitoso para com Deus, um Deus tão bom, tão maravilhoso. Devemos ir a Ele em oração, com o coração aberto, com o coração fervoroso, pedindo e tendo a certeza de que Ele vai nos ouvir e nos responder no tempo certo. E a oração intercessória, olha quanta coisa, quanto milagre pode haver na vida de outras pessoas se nós orarmos por elas. Que Deus abençoe a todos vocês. No próximo vídeo eu vou dar continuidade nesse capítulo desse livro que estamos lendo. Leia todos o livro de Atos, começando desde o começo ao fim, o livro de Atos, que aqui vocês vão encontrar muitas coisas sobre o que a gente leu já até aqui. E novamente eu indico o livrinho, tá? Creio que vocês estão vendo, acho que tem como perceber, porque se eu botar ele meio de pé, vocês não conseguem ver, porque a câmera não pega direito. Mas eu recomendo para que vocês comprem esse livro e façam dele um livro de cabeceira junto com a Bíblia. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.